O Waldman é um gênio. Hears you out, has a lot of play calls, he's an offensive genius. O ataque do Denver talvez seja o melhor da liga hoje e até o fim da temporada se consolidará como o melhor. Uma junção de estrutura com liberdade. Parece confuso agora, mas ficará simples o entendimento. A estrutura é algo inegociável para o Waldman. Com ajuste, a distribuição de lugares na quadra torna o ataque de Denver muito difícil de defender. Olhando só para o grupo que ele tem, existem características individuais predominantes em alguns atletas. O Tim Hardaway e o Canjo conseguem chegar muito rápido no corner. O preenchimento dos cantos é fundamental para o espaçamento. Tem o Gordon, que é híbrido, um atleta fantástico que vem se consolidando como um grande arremessador. O Brown foi quem deu o maior salto na última temporada, um dos melhores finalizadores em transição de toda a NBA. O Peyton Watson é um emergente, está prestes a explodir ofensivamente. O Valanciunas, uma adição pontual, juntamente com o retorno do Bruce Brown. E finalizamos com os dois melhores jogadores do elenco. Jamal Murray, um pick and roll man automático, um pontuador do mais alto nível. E temos o Jokic, o melhor jogador do mundo. Talvez não tenha nada no lado ofensivo que ele não possa fazer. E a missão do técnico é misturar todas as qualidades individuais e formar algo sólido. A vida é facilitada quando se tem um jogador como Nikola. O Jokic domina o post dos dois lados, ele controla toda essa área. E como traduzir isso deixando o ataque mais fluido? Para o Waldman, posicionar o Jokic em algumas áreas é o que permitirá uma fluidez ofensiva. O primeiro spot do Jokic é no topo, então teremos um 5-out que seria 5 jogadores espaçados. Vamos ter duas formas de chegar nesse local, com o Jokic recebendo. Assim que esse passe chegar do Murray, vai ter uma flare no mesmo lado que veio esse passe. Caso a defesa pesque, arremesso livre para o Murray. A defesa foi bem, o screener sai em velocidade máxima para receber o handoff. Aqui também pode sair um arremesso. Caso não saia, use a screen do Jokic. Não encontrou o arremesso também? Faça a bola voltar nele. E diferente de uma flare, teremos uma slipped action, que seria 2 jogadores reagindo ao defensor indo em direções opostas. Essa ação é muito difícil de ser defendida e aqui sim vai sair o arremesso. Se por um acaso do jogo ele receba a bola de outro jogador, mesmo com o Murray em quadra, essa ação do handoff vai ser ainda mais perigosa, porque se tornará um pick and roll entre Murray e Jokic. Entraremos mais detalhadamente nisso no momento de descanso do Jokic. Uma das maiores distinções do Jokic é o drible. Ele tem muita facilidade trazendo a bola e essa será outra maneira de chegar no topo. Com ele trazendo, a quadra está mais funda para a defesa, então a flare vai ser no corner. Não sai o arremesso? Volta a bola para ele e executa uma slipped, que confunde a defesa. E o Jokic é o melhor reagindo a isso. Sabe quando passar e quando fazer esse handoff. E as jogadas são muito simples. São ações básicas que quando se tem o Jokic lendo e reagindo a isso, se torna muito perigoso. Porque com o pivô nele, o garrafão está sem proteção primária. E um atraso da defesa nesse slipped pode ser muito fácil para Denver pisar no garrafão. Isso vai ser a primeira coisa que Denver fará ao chegar na quadra ofensiva com o Jokic com a bola na mão. Abrindo a caixa de ferramentas, teremos o Jokic trazendo essa bola e recebendo uma screen. Mas para que ele receba essa screen na wing em direção ao post, esse lado da quadra é esvaziado. Sempre que o lado estiver com um jogador de Denver apenas, essa screen será feita. Com o jogador saindo de lá, esse screener pode cortar em direção ao garrafão, explorando esse atraso. Caso vá ao perímetro, teremos o Jokic no post.
a zona de maior domínio dele e com esta vasta área vazia. O outro lado, consequentemente, estará muito denso com 3 jogadores. Você pode se perguntar como que isso funciona? Esse jogador pode simplesmente sair para dobrar nele e quebrar essa fluidez. A defesa reage ao jogador que está com a bola. E esse é o Nikola Jokic, o melhor passador da NBA. Caso esse último defensor saia, ele terá o Gordon nas costas dele ou o Peyton Watson, que são 2 jogadores extremamente atléticos que finalizam muitas pontes aéreas. Com a reputação que o Jokic tem, a alternativa para a defesa é deixar esse mano e teremos o surgimento de outro problema. O Jokic no X1 no post-up é imparável. Ele também é o melhor jogador da NBA no post-up. Geralmente, quando essas leituras são dadas, ele pontua com muita facilidade. Com isso, a defesa pode tentar outro jogador. Se o último não é eficiente, teremos o defensor do último portador indo no Jokic assim que esse passe chega. E com o Waldman, a dinâmica melhorou bastante quando essa cobertura é executada. É uma ordem. O jogador que deu o passe, no exato momento que a bola chega no Jokic, ele precisa rasgar em direção ao aro, para que ele se torne uma linha de passe, recebendo o passe ou gerando outra rotação defensiva. Assim, abrindo outra linha de passe para o Jokic reagir. Quando o ataque não é iniciado nem pelo Jokic e nem pelo Murray, teremos o híbrido iniciando ele. O Aaron Gordon trazendo ela, teremos o Jokic e o Murray localizados no cotovelo. Esse desenho é chamado de horns. Esse posicionamento inicial com 2 jogadores no cotovelo é uma das maneiras mais rápidas de colocar seus 3 jogadores mais perigosos próximo da bola. Neste caso, são 3 jogadores que podem executar tudo. Screen, pop, flare, passe, corte, são várias saídas. Mas vamos de pouquinho em pouquinho. Quando Gordon passa a bola para o Murray, podemos ter uma double drag, com o Jokic cortando e o Gordon ficando no pop. Mas poderia ser ao contrário, o Jokic ficando e o Gordon cortando. Essa double drag pode se tornar um pick and roll entre o Murray e o Jokic. Caso a defesa troque, o Murray pode ficar em um mismatch com um pesado no perímetro e ao mesmo tempo que o Jokic esteja em outro mismatch com um jogador menor dentro do garrafão ou no post-up. Quando o Gordon passa essa bola para o Jokic, pode ser aquela jogada lá do início, aquela slip action entre Jamal e Gordon agora. Uma preocupação absurda para a defesa. Diferente de quando é o Jamal, o homem do corner precisa estar extremamente ligado, porque o Jokic pode e ele acha esses passes. Mas a primeira intenção aqui é ler esse slip. Caso o Gordon fique livre, pontos fáceis no garrafão. Caso a defesa pesque no Murray, arremesso livre no perímetro. Mas caso a defesa se comunique bem, será feito aquele handoff que vimos no início também, entre Jokic e Jamal Murray. Está vendo como é escondido a intenção original do ataque? Você quer ter esse jogo de dupla sempre ativo, mas gerando mais leituras para a defesa? Talvez essa bola nem precise chegar na intenção primária. Um dos maiores sucessos nesse início de Denver é os minutos com Jokic no banco. Óbvio que pode melhorar, mas em vista dos últimos anos, isso é quase um sonho, muito pela adição do Valanciunas. Obviamente, ele não é e nunca será o Jokic. Isso nem pode ser nem cogitado, mas ele consegue se sair bem dentro dos spots utilizados pelo Nikola. Por isso também o ataque não vem se perdendo tanto, porque a característica é parecida. De novo, não estou comparando a qualidade, porque há planetas de distância. E o Waldman adaptou muitas coisas do ataque para ter menos leituras de screen quando o Valanciunas está em quadra. Isso passa pelo domínio do Murray no terço médio.
Sem o Jokic, é natural que o Murray não passe a bola para o topo, como vimos quando ele compartilha quadra com o mesmo. E aqui já começa as adaptações. O grande não vai receber o passe, e sim setar a screen, que pode gerar um pull-up ou criar uma situação de pick and roll, transferindo as leituras para o Murray. Então, ele decide se passa ou se arremessa. Se só se mantém isso de Murray no terço médio e Valanciunas na screen, viraria algo previsível e a defesa marcaria com mais facilidade. Então, o Waldman novamente cria saídas possíveis dentro das limitações de seus jogadores. O Valanciunas passa bem a bola, mas em jogadas simples e repetitiva dentre os pivôs. Então, nas poucas vezes que ele toca na bola no topo, será feito uma zoom, que é uma screen no homem do corner para que ele saia e faça um mão com mão, gerando aquela mesma situação de pull-up ou pick and roll. Então, é Murray no corner e Valanciunas no topo, gerando essas saídas. Com o Jokic, são múltiplas saídas que é difícil abordar em um vídeo apenas. E com Valanciunas, é um ataque menos móvel. E com Jamal tendo muitas responsabilidades. Mas ainda assim, é um bom ataque. A tendência é que os jogadores novos vão sendo implementados nas estruturas e nas ações com o passar da temporada, porque ataque é sinergia. E com o tempo, a tendência é esse ataque ficar ainda melhor.